Pessoal, tudo bem? Moisés aqui do Litera Curta. Se você também curte, se você ama literatura assim como eu, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, nos ajude a chegar aos primeiros 100 inscritos. Hoje nós ficamos com a resenha de O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto, continuando aqui a nossa série de livretes clássicos. São clássicos que são bem curtinhos e você pode ler em uma tacada só, tá bom? Fique com a resenha de O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto. Então, pessoal, vamos falar um pouco, como sempre, sobre o autor primeiro, depois nós vamos diretamente para a resenha do livro, tá bom? Afonso Henrique de Lima Barreto, ou Lima Barreto, nasceu no ano de 1881, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Ele era um escritor e um jornalista que era muito crítico, tá? Ele teve sempre a sua escrita marcada pelo realismo crítico. Ele criticava a mídia, criticava a sociedade da época, a burguesia, principalmente o sistema político, os governos, que ele achava que eram incapazes... Achava não, né, pessoal? Eram governos incapazes de gerir a nossa nação, e aí ele atacava com duras críticas. Ele mesmo fazia parte da mídia, mas ele criticava a própria mídia. Por isso ele ao longo da vida, teve muita desavença com muitos políticos, com a própria mídia também. Ele acabou falecendo um pouco jovem, um pouco mais de 40 anos, por problemas alcoólicos, problemas com bebida. Bom, pessoal, o livro ele vai se passar numa mesa de bar, onde dois amigos estão conversando, o Castelo e o Castro. O Castelo é o homem que sabia javanês, e o Castro é o amigo que vai escutar a história. Então, ele vai contar para o amigo dele, o Castro, sobre como ele conseguiu chegar a cônsul falando javanês. Mas ele deixa bem claro, desde o começo do livro, que ele nunca falou javanês. Ele não sabe falar javanês. Pessoal, o que é o javanês? O javanês é uma língua malaio-polinésia que era falada na ilha de Java, tá? Na Indonésia. Pessoal, o que é um cônsul? Um cônsul é um representante de um país que ele vai, um político, né? Que ele vai até outro país para defender os interesses do seu país e trazer os interesses do outro para cá. Como assim? Vou dar um exemplo. Por exemplo, um cônsul brasileiro que vai até a África do Sul, ele vai até lá para discutir os interesses da nossa nação e depois ele retorna para o nosso país para falar quais são os interesses da África do Sul e assim ele fazer esse intercâmbio entre as duas nações. Então, sabendo o que é javanês e o que é um cônsul, vamos para a história do livro. Bom, pessoal, o Castelo, ele era um trapaceiro, um adivinhador, e ele estava sem dinheiro, ele precisava de dinheiro. E ele acabou lendo em um jornal uma vaga escrita assim: procura-se professor que fale javanês. Ele falou assim: ó, vaga certinha para mim, eu vou lá me candidatar. Só que ele não sabia javanês e não sabia nem o que era javanês. Mas ele leu no jornal, ele precisava de emprego, estava com o aluguel atrasado, estava sem dinheiro para nada. Então, depois de ter lido no jornal, né, ele vai até uma biblioteca nacional para pegar uma enciclopédia que tinha naquela época, enciclopédias que elas tinham muitas informações. E aí ele procurou o javanês, ele achou lá, descobriu, né, que era a língua malaio-polinésia, como eu disse anteriormente. E aí ele acabou pesquisando e acaba aprendendo o básico, né? É o básico, basicamente, da língua javanesa. Bom, pessoal, ele leu lá a enciclopédia e depois ele vai na entrevista. Chegando lá, ele vai encontrar o Barão de Jacuquenga. E aí, o que acontece? O Barão de Jacuquenga, que hoje é Angra dos Reis, ele tem um livro, né, que ele acaba mostrando para o Castelo, que está todo escrito em língua javanesa. O avô dele, desse barão, ele viajou para a Europa, né, há um tempo atrás. Esse avô dele que já faleceu, porque, como eu disse, esse barão, ele já é um senhorzinho. Esse avô dele, ele viajou para a Europa e acabou recebendo esse livro. E esse livro seria como se fosse um amuleto, tá? Para quê? Ele poderia trazer boa sorte para quem lesse e entendesse o que estava escrito nesse livro. Só que, como eu disse, esse livro está escrito em língua javanesa. E aí, esse barão, ele queria alguém que pudesse ensinar ele a falar a língua javanesa, né? Ou a pelo menos ler na língua javanesa, para ele poder ler o livro e usufruir dessa boa sorte que o livro traria. Por quê? O pai dele faleceu e acabou não aprendendo a língua javanesa. Só que esse barão, ele tá acontecendo muita coisa ruim na vida dele. Então ele fala assim: eu vou aprender esse maldito javanês, porque agora eu vou conseguir sair disso, né? Vai funcionar como um amuleto na minha vida para eu poder sair desses problemas.
Tudo bem. Então ele conta isso pro Castelo, o Castelo fica até com medo, né? Afinal de contas é um barão, mas ele não abre mão da mentira dele. Aí, quando ele abre o livro, a introdução do livro está escrita em língua inglesa, em inglês. Então o Castelo deu a sorte de já saber um pouco do inglês. E aí ele vai ler lá, né, o básico do livro, e aí o Barão, ele acaba encantado, porque ele fala, meu Deus, esse cara sabe javanês, agora a sorte vai cantar para mim. E aí o livro é isso, né? Ele vai fingindo que sabe javanês, e aí vai tentando ensinar esse senhor, só que esse senhor já é mais de idade, o Barão, ele acaba não conseguindo aprender a língua javanesa, e aí ele acaba em um dia falando, olha, não precisa você me ensinar não, porque eu não estou conseguindo aprender. Você vai ler ele para mim e me falar o que está escrito. Pois bem, o Castelo, que é um trapaceiro nato, começa a inventar um monte de história aleatória e vai contando para ele. O Barão cada vez mais maravilhado, ele chama ele para morar junto dele. E aí ele tem uma filha, né, uma filha mulher, e aí o esposo dessa filha acaba também se encantando pelo Castelo, né? Que é o homem que sabe javanês, acaba se encantando por ele e aí acaba dando um bom cargo para ele na política e ele vai crescendo na política como homem que sabe javanês até que ele consegue esse cargo de consulado, né? Que ele virou cônsul, como eu já disse, que é o cara que vai representar a nossa nação em outro país. E aí, gente, ao longo do livro, ele conversa com o presidente, ele tira sarro com a cara das pessoas que não sabem, ele escreve matérias sobre a língua javanesa, mesmo sem saber, escreve matérias para jornal, escreve artigos sobre ele dá palestra, enfim, ele faz de tudo sobre o javanês, só que ele não sabe javanês. E aí você fica pensando, será que em algum momento ele aprendeu? Aí ele tá conversando, né, nessa mesa de bar, o amigo dele pergunta, ele fala, olha, eu tava cansado já, eu tava, na verdade, extremamente satisfeito com a minha vida, ganhando bastante dinheiro, comendo pra caramba. Você acha que eu ia ter paciência para aprender javanês? Então ele vai contando como que ele vive em cima dessa mentira, né? Porque ele ainda é cônsul afinal. Gente, esse livro, o Lima Barreto escreveu justamente como essa crítica, tá? Como eu já disse, a política da época. Porque o que acontece? Muitas pessoas trapaceiras que não tinham todo esse intelecto, não eram eruditas, não tinham a capacitação ideal para poder governar o Brasil, acabavam conseguindo cargos bons, por quê? Por amizade, por enganar mesmo, porque a população que devia ser intelectual, né, a população da alta burguesia que comandava o país, eles eram muito burros, tá? Vou usar essa linguagem, muito ignorantes. Então eles acabavam com muita gente que acabava tendo como hoje existe nepotismo, né? Pessoas que acabam contratando parentes que não têm capacitação, mas porque você é meu parente, então você vai trabalhar na minha empresa. É mais ou menos uma crítica a isso o livro. Ele é bem interessante, vale muito a pena, você vai rir bastante. Me lembrou um pouco o Alto da Compadecida, né? Aqueles dois irmãos que, enfim, tinham uma lábia maravilhosa. É um filme muito bom. Me lembrou um pouco. Então vale super a pena, como eu disse, é um conto de apenas 22 páginas. Quem tiver interessado, o link está aqui embaixo na descrição para você adquirir no site da Amazon. Eu li essa edição aqui, novamente mostrando para vocês. Eu li essa edição do Homem que Sabia Javanês, achei bem bonitinho a ilustração e paguei apenas 81 centavos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no nosso canal para ajudar a gente a chegar à nossa meta de 100 inscritos. E na semana que vem nós vamos resenhar o livro Memórias do Subsolo de Fyodor Dostoiévski. Então até lá, pessoal, muito obrigado, se cuidem, tchau.